andar contigo sempre. Poderia ser um bom mote para a vida do patriarca que temos acompanhado já ao longo de várias semanas, já são meses. Passa o tempo depressa, irmãos. E nós hoje chegamos finalmente ao fim daquele acompanhamento que temos feito da vida de Abraão. Não porque cronologicamente ele tivesse desaparecido pelas nossas contagens, no momento em que nós estamos na nossa história, acompanhando a vida dos patriarcas, Abraão ainda vai viver 35 anos, o que significa que ele ainda ia ver o nascimento dos seus netos, ia ver os netos até aos 15 anos de idade. Mas, de alguma maneira, ele deixa de ser proeminente, ele deixa de ser a pessoa importante da história. Passa a ser o seu filho e os seus netos, e por isso o autor bíblico não gasta mais tempo falando a respeito de Abraão. Ou porque não aconteceu mais nada de grande realce na vida dele, ou talvez porque pela idade também não fosse possível a ele ser o personagem central da história. Então nós vamos ver aqui o capítulo 25, vamos lendo pouco a pouco para podermos compreender aquilo que está a acontecer e aquilo que a palavra nos fala a respeito da experiência destes patriarcas. O texto começa falando-nos a respeito de uma outra concubina que Abraão teve. Diz o texto sagrado o seguinte: E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e gerou-lhes Inrã, e Joquezã, e Medã, e Midian, e Gisbaque, e Suá. E Joquezã gerou Seba e Dudã, e os filhos de Dedã foram Azurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá e Efer, Enoque e Abida, Elda. Estes foram filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Até aqui, irmãos, esta personagem que é acrescentada aqui não nos é mencionada antes. Quetura, segundo o texto sagrado nos diz, ela também foi mulher de Abraão. Pela tradição, alguns autores antigos identificavam Quetura com Agar. Não temos base bíblica para isso. Provavelmente estamos falando de uma outra mulher que nada tem a ver com Agar. Quando fala de concubinas, porque temos aqui então duas que ele teve ao longo da sua vida, Agar e Quetura. Depois que Agar deu a Abraão Ismael, e tendo em conta todos os problemas que aconteceram após o nascimento desta criança, Agar fica separada de Abraão e não tem mais filhos dele. No entretanto, esta introdução aqui parece um pouco extemporânea, e em termos de cronologia fica difícil para nós entendermos. Se nós partimos de um princípio que ele só vai ter Quetura como esposa após a morte de Sara, fica complicado entender como é que ele ainda vai ter tantos filhos. O personagem que nós encontramos falando com o seu mordomo e pedindo a ele que vá ao Oriente tratar do casamento de Isaque é um homem que nos parece debilitado, já sem muita força física, sem grande capacidade, porque ele não pode fazer esta viagem. Não nos parece um homem com força física capaz de gerar ainda esta quantidade toda de filhos. Portanto, é muito provável que esta concubina fizesse parte da vida de Abraão antes, mesmo ainda durante o tempo de vida de Sara. Por isso que nós temos todos estes filhos nascendo a Abraão. Seja como for, Quetura não é apresentada como sua esposa, ela é concubina, ela não tem a mesma categoria de Sara, entra na mesma categoria eventualmente de Agar. E naquele tempo isto era perfeitamente aceitável, era legítimo dentro dos costumes da época. Vemos que Abraão então procura ser justo, mas também por outro lado procura preservar a herança daquilo que Deus lhe deu. Ele é justo para com estes filhos, de alguma maneira, porque lhes dá presentes, portanto os despacha, mas não os manda embora de mãos vazias, mas com bons recursos. Tendo em conta que Abraão é um homem muito rico, portanto ele é realmente muito rico, estes filhos que são enviados para o Oriente não vão de mãos vazias, mas provavelmente com recursos para fazerem a sua vida sem grandes dificuldades. Mas atenção, é importante isto. Vemos que Abraão tem o cuidado de separar estes filhos todos de Isaque.
Fique muito claro que não vai haver nenhuma mistura, nem nenhuma divisão de heranças. Eles não são herdeiros propriamente da casa. São seus filhos secundários, ele lhes oferece prendas e os manda embora para o Oriente, e nós temos aqui vários povos, então, daquela região do mundo, da Arábia até a zona da Mesopotâmia. Com ênfase, queria chamar a atenção aqui aos irmãos de Midian. Nós viremos que mais tarde um filho de Midian, um descendente de Midian, vai ser importante para a história de Israel. E esse filho, ou descendente de Midian, que é importante para a história de Israel é... Não, este Enoque aqui nada tem a ver com o Enoque que nós já estudamos, que é patriarca. Este Enoque aqui é o mesmo nome, mas é séculos e séculos depois do Enoque que nós estudamos, que vive antes do dilúvio, tá bom? Não tem nada a ver, é apenas o mesmo nome. O personagem bíblico que era descendente de Midian e que é importante para a história de Israel chama-se Jetro e vai ser o sogro de Moisés. Quando Moisés tem que fugir do Egito, ele vai para aquela região do deserto e ali encontra Jetro, que é descendente de Midian e, portanto, tem uma ligação de alguma maneira, algum parentesco distante. Aqui podemos dizer que são primos afastados e nós sabemos que Moisés é acolhido por Jetro, é abençoado por Jetro, casa com a sua filha e depois também recebe um conselho, que é um dos melhores conselhos que nós encontramos na Bíblia, mas isto está lá na frente no livro de Êxodo. É apenas para os irmãos fazerem a ligação e perceberem, talvez, porque que Midian é mencionado com pormenor, enquanto que os outros diz o nome e depois não diz mais nada. Aqui fala-se com um cuidadinho um pouco maior a respeito dos filhos de Midian, dos seus descendentes. O texto continua e nos diz, a partir do versículo 8, e Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, heteu, que estava em frente de Manré. O campo que Abraão comprara aos filhos de Het, ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Laai-Roi. 175 anos, é muito ano, não é? Viveu muito tempo. Biblicamente falando, a longevidade está sempre ligada à bênção. Portanto, viver muito tempo, biblicamente falando, é sempre sinal da bênção de Deus. Viver pouco tempo, ter a sua vida encurtada, é sempre um sinal negativo, pelo menos no texto bíblico, sobretudo do Antigo Testamento. Apesar de que temos que lembrar que a mortalidade neste tempo era complexa e muita criança também morria ainda na infância. Mas Abraão, como normalmente os patriarcas, tem uma vida longa e isto é sinal da bênção e do cuidado do Senhor. Vemos aqui outra vez a distinção dos filhos, que fica claro que Ismael tem uma categoria diferente dos outros filhos de Quetura. Eles não estão no mesmo nível, no mesmo pé de igualdade. Até porque vamos lembrar que Ismael, a certa altura, chegou a ser considerado o possível herdeiro. Nós que estamos a acompanhar semana após semana, sabemos que houve ali muitos anos, não é? 12, 13 anos, em que Abraão olhava para Ismael como o seu herdeiro. Ele é que ia dar continuidade, porque ainda não tinha entendido, apesar de que Deus tinha falado claro, que o seu descendente, o seu herdeiro, ia ser filho de Sara, de forma clara. Ismael foi uma tentativa de ajudar a Deus, que não deu certo, porque ele não precisa da nossa ajuda, ele precisa da nossa obediência. Mas Ismael tem uma categoria diferente. E aqui ele junta-se a Isaque para poder fazer o funeral. É natural. Estes dois filhos têm o cuidado então de enterrar o seu pai na mesma cova que nós já estudamos aqui. Aquele local é uma gruta funerária onde existem 6 locais escavados para sepultar pessoas e onde vão estar ali os 3 casais iniciais, não é? Vamos ter ali Abraão e Sara, vamos ter ali Isaque e Rebeca e mais tarde iremos ter ali Jacó e Lia, não Raquel. Isso é um pormenor importante, mas a gente vai ver um bocadinho mais à frente. Vamos continuar, irmãos. Verso 12. Diz assim: estes, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. São os nomes dos filhos de Ismael pelos seus nomes segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, e Abdiel, e Mibzã, e Misbã, e Dumá, e Massá, Adar, e Tema, Getur, Nafis, Quedemá.
estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos. 12 príncipes segundo as suas famílias. Estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou e morreu e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Zur, que está em frente do Egito, indo para Assur, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. A promessa do Senhor cumpre-se. Ismael também vai dar origem a um povo importante. Sabemos que Ismael é o pai dos povos árabes. São 12 os seus filhos. Lembrando aqui que depois Jacó também vai ter 12 filhos, que vão ser as 12 tribos de Israel, e portanto há aqui bastante similaridade. Estes povos habitavam desde o deserto do Sinai, portanto em frente ao Egito, até à Mesopotâmia, onde nós temos hoje o Irão e o Iraque. Portanto, era uma região extensa. Provavelmente estamos a falar de gente nómade, que habitava em tendas e que, no entretanto, foram construindo também cidades, segundo o texto nos dá a entender. A palavra castelo aqui talvez não seja castelo no sentido que nós temos hoje em dia. Eles não eram construídos da maneira como depois se vão construir, mas de qualquer maneira significa fortificações, já são cidades, não são só tendas. Ou seja, houve uma mudança na vida deste povo. Os filhos de Ismael inicialmente são nómades, como o seu pai, e mais tarde vão se tornar sedentários e vão construir cidades também. Vamos continuar, irmãos, então para a parte do texto que talvez seja mais significativa para nós. Diz assim, verso 19, e estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, porque sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido cabeludo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrado, sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. A história parece que se repete, não é? Deus prometeu um herdeiro e Abraão espera 25 anos entre a promessa e o nascimento do herdeiro. Isaque vai ter que esperar quase o mesmo tempo. Não espera 25, espera 20. Mas de qualquer maneira tem que esperar muito tempo. Diz aqui que ele casa aos 40 e que só é pai aos 60, portanto esperou 20 anos. Temos a ideia clara de que Rebeca era mais nova, provavelmente bastante mais nova do que Isaque, mas seja como for, ao fim de 2 anos já ficava evidente que ela era estéril. Este é o prazo que é dado normalmente entre os povos orientais. Aliás, ainda é muito comum nesta região do mundo, quando a mulher ao fim de 2 anos não deu à luz filhos, ser devolvida à procedência, não é? Devolve-se o material e diz, olha, afinal venderam-me material estragado, não está a funcionar. Esta é a posição que é tida. Nunca se leva em conta a possibilidade de que o homem seja o responsável. É curiosíssimo, irmãos, eu vi uma situação, lidei com uma situação em que o marido me levou a sua terceira esposa, que não tinha filhos. A terceira mulher com quem ele casava, casou com uma, não deu filhos, devolveu a procedência, casou com outra, não deu filhos, devolveu a procedência, e a terceira ia pelo mesmo caminho. Então ele levou ao consultório e a queixa dele era, eu sou um homem muito azarado, só acerto em mulheres que não têm filhos. E a vontade que a gente tinha de dizer, pois é, meu amigo, azarado foram elas, não foste tu. Mas pronto, é porque esta é a posição oriental, a culpa nunca é do homem, é sempre da mulher. Semelhantemente ao que acontece com o pai, Isaque se mantém fiel à sua esposa. Nós vemos que Abraão não recorre a outros casamentos, só já na sua velhice é que ele vai eventualmente fazer. E no caso de Agar, nem foi ele que teve a ideia, foi Sara que teve a ideia. Agora, nós vemos que ele pelo menos aprendeu uma coisa, parece-nos. Aprendeu a não tentar dar uma ajudinha. Limitou-se a orar. E aqui temos uma boa lição de Isaque. Vamos ser
diretos e objetivos, irmãos. Não temos muitas lições de Isaac. Isaac é um personagem que passa rapidamente, não temos grandes informações sobre ele. Isaac não é um homem muito forte em termos de liderança e por isso ele não vai ser muito marcante como patriarca. Mas temos alguns pormenores e este é um deles. O seu pai aceita uma tentativa de dar uma ajuda a Deus, que não funciona. Isaac não vai por este caminho. Ele persevera em oração e olha que são 20 anos, irmãos, 20 anos. Já devia haver a certa altura muita inquietação, muita ansiedade. E se ela nunca tiver filhos, como é que é? É a herança, é a promessa que Deus deu, é a continuidade, é necessário. E, no entretanto, parece que isto se repete sempre para que fique claro que o nascimento dos filhos é sempre uma bênção direta da parte do Senhor. Que não é apenas a força humana, mas é preciso a intervenção divina para que estas mulheres deem à luz. E, finalmente, Rebeca está grávida. Imaginem a alegria, passaram-se 20 anos. Agora há satisfação no acampamento. Mas a gravidez é muito difícil. É muito difícil. Eu, como homem, não posso imaginar exatamente o que a mulher sente quando está grávida, mas imagino que seja uma satisfação, sobretudo num caso destes em que está há anos e anos à espera. Mas, no entretanto, a gravidez foi tão difícil que Rebeca desespera. A expressão no original que nós temos aqui com esta tradução, a tradução tenta dar talvez fique um pouco mais leve, mas no sentido original, irmãos, ela coloca mesmo em causa a sua vida e diz, se é para ser assim, eu preferia nem ter ficado grávida. Então é preciso sofrer desta maneira, porque certamente ela sabia que o parto era difícil, mas a gravidez, estamos a ver aqui uma gravidez extremamente complicada e que ela fica realmente em grande angústia. E, no entretanto, ela aprendeu com o marido que devia procurar ao Senhor para ter uma resposta. Diz aqui que ela foi-se a perguntar ao Senhor. Dúvida que nós podemos ter. Como foi que Deus lhe deu esta resposta? Foi através da oração? E ela, orando, entendeu a resposta no seu entendimento? Ela foi ter com alguém? Ela perguntou ao seu marido? Ela teve algum sonho? Foi uma visão? Nós não sabemos. O que sabemos, irmãos, é que a resposta é bastante clara. Não é? Diz aí o versículo 23 que a resposta é bastante clara. E a resposta aparentemente é dada diretamente a ela. O que, mais uma vez, é uma novidade. Lembro aos irmãos que temos visto que Rebeca é uma personagem um bocadinho diferente, talvez lembrando um pouco Sara, é uma mulher forte. Ela toma a iniciativa que vai levar o servo de Abraão a identificá-la como uma mulher que ele está à procura, e depois em casa, quando se discute o casamento e quando é que ela vai, quando é que não vai, ela toma a posição e diz, não, eu vou agora mesmo e ponto final, isto aqui não é para demorar. Portanto, é uma mulher decidida. E aqui ela procurou o Senhor para saber resolver o seu problema. Neste tempo não há obstetras, não é? Não há ecografias para saber o que é que se passa. Ela pede ao Senhor e Deus lhe dá a resposta. Olha, o que se passa é assim. Tens aí dentro de ti o início de um conflito. E se os irmãos prestarem atenção, nós vamos ter conflitos bíblicos vários. E a partir daqui parece que o resto do livro de Gênesis é só conflitos. Vamos ter o conflito entre Esaú e Jacó, depois vamos ter o conflito entre Jacó e Labão, depois vamos ter o conflito entre Lia e Raquel, depois vamos ter uma briga entre Jacó e o anjo do Senhor, depois vamos ter o conflito entre José e os seus irmãos. É só conflitos daqui para a frente. E este aqui está semelhante. No entretanto, a informação que lhe é dada mostra mais uma vez a soberania do Senhor. A tradição diz que quem herda é o filho mais velho, o primogênito. E, no entretanto, esta regra não está baseada sequer naquilo que é o início ou a origem. Porque os dois primeiros filhos que nasceram no mundo foram Caim e Abel. E o melhor era Abel e não Caim. E não foi Caim que recebeu a bênção, foi Abel. E aqui também, e como muitas outras histórias que nós temos na Bíblia, não é o filho mais velho que acaba por receber a bênção. O facto só de ser o mais velho não é suficiente. É preciso mais qualquer coisa. E aqui esta luta acaba por dar origem então ao nascimento das crianças. A mãe já foi informada de que o mais novo é que vai ser o mais abençoado. E, no entretanto, nasce primeiro aí o Esaú. Diz o texto que ele tem duas características. Uma delas é que ele é ruivo,
Mais tarde ele vai também comer um guisado vermelho e por causa disso ele depois também vai ser chamado de Edom, ou seja, vermelho. Mas inicialmente, por ser muito cabeludo, ele é chamado de Esaú. E o local onde ele vai se estabelecer é Seir, de onde vem a expressão Esaú. Vem da expressão Seir no original hebraico, que significa cabelo ou cabeludo. Se os irmãos se lembrarem, depois a região que vai ser habitada pelos descendentes de Esaú é o Monte Seir, ou seja, o Monte do Cabeludo. Como ele foi para lá, foi assim que foi chamado. Certamente não seria chamado assim o monte que eu habitasse ou que os meus descendentes habitassem. Mas no caso do Esaú é o caso. No caso do Jacó, um bocadinho diferente, ele nasce a seguir com a mão no calcanhar do seu irmão. Calcanhar em hebraico é Akeb, e ele vai se chamar Jacob. Portanto, há aqui um jogo de palavras próximos da expressão calcanhar. O nome Jacó, propriamente dito, provavelmente significa Deus protege. Tá bom? Portanto, ele começa com Yah e tem uma expressão voltada que é a tradução do nome de Deus, e esta é o nome que lhe é dado a ele. Apesar da luta e da dificuldade da gravidez, a verdade é que Isaac tem aqui descendência em dobro, tem 2 filhos, o que é uma garantia maior de futuro, porque afinal de contas ele precisa de um descendente e tem 2 filhos homens, o que era importante, muito valioso naquele tempo. E como é que eles se dão? Ora, eles vão se dar lindamente bem. Venham aí, vejam aí, irmãos. Diz assim, verso 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço de comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou o seu nome Edom. Então Jacó disse, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e este comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Esta primeira história já nos mostra aqui um conflito claro. Eles são gêmeos, mas dificilmente seriam mais diferentes. Eles são bivitelinos, nós já sabemos isso, certo? Eles não são iguais, não são gêmeos idênticos. Não vêm do mesmo óvulo, são óvulos diferentes. E, portanto, temos aqui, são diferentes fisicamente e são completamente diferentes em termos de caráter. O mais velho é o famoso macho, é um homem de guerra, é caçador, é um homem extrovertido, é um homem provavelmente colérico, que explode com facilidade, é um líder, é um homem de homens, é um homem apreciado por homens, ou seja, outros homens olham para ele e são capazes de segui-lo, e isso provavelmente chamou a atenção do seu pai, que não é este tipo de homem. É muito curioso, irmãos. Provavelmente Esaú era bem mais parecido com a mãe, em termos de caráter, mas quem gosta dele é o pai, justamente porque é diferente. É provável que Isaac olhe para Esaú e veja, não, está aqui o líder que eu preciso. Ele é o mais velho, ele vai dar continuidade e saiu direitinho. A capacidade que eu não tenho de enfrentar as coisas, ele tem. Saiu à mãe, é forte, enfrenta as coisas de cara, não leva desaforo para casa. É um homem com um temperamento significativo. Isaac não é nada disto. Provavelmente, a Jacó não é nada disto. Jacó saiu, provavelmente, ao pai. Ele é um homem tranquilo, é um homem calmo, é um homem sossegado, é um homem ponderado. Quando o texto bíblico diz aí que ele era homem, varão simples, está falando que ele era uma pessoa que pensava, que calculava as coisas, enquanto que o seu irmão toma a decisão no instante. Jacó é um homem meditativo. E nós vimos que esta é uma característica de Isaac. Isaac é que vai para o campo orar. Isaac é que insiste na presença do Senhor. Jacó é assim. Mas, no entretanto, quem gosta dele é a mãe. É curioso porque, enfim, acaba por haver aqui uma troca. Isto não é muito vantajoso, mas pronto, haver uma diferença clara no amor do pai e no amor da mãe. Mas pronto, Jacó prefere as tendas, prefere
a calmaria da vida junto ali aonde a mãe está, é um homem de vida interior significativa. Nós vamos ver Jacó tendo sonhos, tendo visões, conversando com Deus, lutando com Deus de madrugada. Nada disto podia acontecer com Esaú. Ele não tinha tempo para essas coisas. Era um homem da ação e não parava duas vezes antes de fazer o que estava na sua mente. Ele já viu que o seu pai gosta do irmão mais velho, que aprecia mais o irmão mais velho. E sabe que ele gosta do irmão mais velho por causa da comida que ele lhe traz. Traz-lhe a caça do campo. E Isaac gosta daquela caça que o seu filho mais velho traz. Será por isso que ele está a fazer um cozinhado? Será por isso que ele está a preparar um cozido? Será que ele está a tentar ganhar o coração do seu pai também, já que ele percebeu que o coração do pai se ganha através do estômago, como é muito comum entre os homens? Talvez, mas nós não temos a certeza, é apenas uma ideia que fica aqui no ar. O que nós sabemos é o que vai acontecer a seguir. Diz o texto que Esaú chega do campo e ele chega esfomeado, pronto. Ele provavelmente foi para o campo, gastou muito tempo a caçar, não sabemos se conseguiu ou não. Mesmo que ele trouxesse caça, até essa caça estar em condição de ser comida, vai demorar algumas horas. E ele chega e, no entretanto, aquele cheirinho daquele guisado de lentilhas, para quem está com fome, então, é terrível. É curiosíssimo, irmãos, porque isto no original é assim. O que ele diz no original é o seguinte, quando ele aproxima-se do cozido, nós temos aqui em português, na minha versão, diz: deixa-me, peço-te. Isto não existe no original, não existe pedido. Comer desse guisado vermelho porque estou cansado. O que ele diz ao irmão quando ele chega é: deixa-me devorar este vermelho. Eis que está no hebraico original. Ele já nem consegue falar direito, irmãos. Ele olha, ele sente o cheiro, ele aproxima-se, ele olha para aquele guisado vermelho. Epá, deixa-me devorar este vermelho. Ponto final. Ele nem sequer consegue raciocinar naquilo que está a falar. Ele já está ali com uma, vamos dizer, uma baixa de açúcar, não é? E por outro lado também o temperamento dele. Ele só sabe que tem ali uma coisa vermelha que cheira muito bem e quer de comer. E que ele quer, e ponto final, não interessa mais nada. Naquela hora ele está focado ali, ele não pensa e não vê mais nada à volta de si. A palavra usada aqui para comer é usada unicamente em toda a Bíblia para comer, para uma pessoa comer, é só aqui. Em nenhum outro lugar da Bíblia, esta palavra usada aqui para comer é usada para pessoas. Ela é usada para animais. Os animais fazem aquilo que Esaú quer fazer aqui. Ou seja, eles devoram, digamos assim. Nós não usamos a palavra devorar para nós comermos. Quando nós dizemos que uma pessoa sentou-se à mesa e devorou o frango, é porque comeu assim de uma forma um bocado exagerada. É o que se usa aqui. Aquilo que Esaú faz é aquilo que é o comer dos animais. Ou seja, os irmãos agora imaginem, provavelmente já estão a imaginar, ele com o cozido e aquilo, enfim, vai metade para dentro e metade para as barbas, porque ele está mesmo esfomeado e não consegue pensar nada. Se ele é assim, ou seja, é um homem sem regra, sem tino, que reage pelo sentimento da hora, a gente percebe já aqui que o irmão é completamente diferente. Já tinha pensado nisto há muito tempo. É provável que ele já tivesse ouvido Esaú desprezar a sua primogenitura. É provável que em outras situações, eles não são rapazinhos aqui, já são homens crescidos. É provável que já em outros debates Jacó tenha lançado à cara de Esaú, ou tenham discutido que, mas tu és o mais velho, tu és o primogênito, e que Esaú tenha lhe dito: a primogenitura, para que é que isso serve? É provável, eu estou a especular, mas tendo em conta o texto, parece-nos que ele já deveria ter ouvido o irmão de alguma forma desvalorizar a importância da primogenitura, e por isso ele aproveita a oportunidade. Quando ele vê o irmão, ele sabe que o irmão não tem meias medidas. Ele sabe que o irmão, quando quer uma coisa, não vê mais nada na sua frente. Ele percebe a fome e o desespero que Esaú tem naquela hora. Ele imediatamente coloca a ideia. Ele pergunta ao irmão: ok, podes comer nisto, desde que vendas a tua primogenitura a mim. No original, a quem vai ser vendida a primogenitura é colocado no fim da frase. E porquê que isto é importante, irmãos? Porque ele introduz toda a ideia do que ele propõe e só no fim ele diz para quem. É importante. Porque ele está a saber manobrar bem o irmão.
Ele primeiro coloca a possibilidade de resolver o problema do irmão. Depois ele diz, resolve-se da seguinte maneira. E só em última instância ele diz, o beneficiário sou eu. Preciso que os irmãos saibam que do ponto de vista legal, aquilo que Jacó propõe é aceitável. Era possível vender-se o direito de primogenitura. Isto era uma coisa muito séria, que tinha que ser feito novamente na frente de testemunhas, mas era possível um irmão vender o seu direito de primogenitura ao outro no contexto da Mesopotâmia. Seria uma proposta provavelmente inaceitável na maioria dos casos, porque isto era uma coisa muito importante. A resposta de Esaú, mais uma vez, nos mostra que é um homem destemperado. Ele diz assim, estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura. Irmãos, estamos a falar de um adulto, de um homem adulto, mas jovem, no auge da força física. Não se morre assim tão rapidamente, ainda mais de fome. A pessoa tolera muitos dias sem comer. Por mais esfomeado que este homem esteja, ele está no auge da fome. Passada 1 hora, 1h30, no máximo, o seu organismo já terá passado a fazer o consumo da sua própria gordura e esta fome já nem o afetará tanto. É o que acontece connosco. Aquela fome bate, aquilo, não é? O ratinho começa a roer, mas se nós aguentarmos, passado 1 hora, 1h30, os irmãos provavelmente já tiveram experiências. Quando a gente passa muitas horas e alguém pergunta, deve estar cheio de fome. Ele diz, olha, a fome já veio e já foi, não é? Era o que aconteceria com ele. Mas este homem não tem o mínimo de paciência. Ele não tem o menor controle próprio. Ele está desesperado e ele quer comer. E reparem, irmãos, no exagero dele. Ele diz, eu vou morrer, para que é que me serve a primogenitura? Ele não ia morrer, certamente. Por outro lado, ele não estava assim tão longe de outra fonte de alimentação. Jacó não estava a cozinhar a quilómetros do acampamento. Eles moram em tendas. Eles provavelmente estão com as tendas próximas umas das outras, porque era assim que se fazia, até por uma questão de proteção uns dos outros. Ou seja, no local onde Jacó está a dizer a Esaú, eu vou morrer se não comer este guisado, ele provavelmente podia ver outras tendas onde haveria o que comer. E quem recusaria comida dentro do acampamento de Isaac ao seu filho mais velho? Mas este homem é tão exagerado na sua falta de controle que ele não é capaz de andar mais alguns metros para chegar a uma outra fonte de alimentação. Ele despreza a sua primogenitura de forma direta apenas no impulso da sua própria necessidade. Se ele tivesse o mínimo de lógica, ele teria rido do irmão e teria desprezado e teria dito, tu és um malandro, pá, pensas que eu vou até aí? Eu vou, mas é ali e já como qualquer coisa, fica lá com o teu guisado. Mas não, ele imediatamente aceita e a profecia de alguma maneira se vai cumprir. O que nos parece claro desta história e da continuidade da história é que Esaú não somente fez sem pensar, mas não valorizou o que fez. Porque mais tarde ele não assume que tenha feito isto. Quando o seu irmão vai roubar a bênção do pai, e os irmãos conhecem a história, depois nós vamos vê-la com pormenor, o Esaú reage como se nunca tivesse acontecido este episódio. O que nos leva a crer, primeiro, ou que ele esqueceu, de propósito, às vezes a gente esquece o que não gosta de lembrar, ou que ele simplesmente desprezou. Disse, vendi-te, então tu pensas que eu vendi? Eu era cheio de fome, pá, eu dizia qualquer coisa naquela hora. Eu, na verdade, não decidi isto. Mas a verdade é que ele o fez. E a verdade é que ele desprezou. Vamos só guardar uma coisa, irmãos. Muito mais importante do que a herança física era a herança espiritual. O que Deus disse a Abraão, repete a Isaac e vai dizer novamente ao filho de Isaac que herda a bênção é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esaú deu origem a um povo, o povo de Edom. Os irmãos sabem onde é a embaixada de Edom, aqui em Lisboa? Já viram a embaixada de Edom? Não? Mas pronto, mas sabem quando é que Edom vai jogar agora no Mundial, não sabem? Qual é o dia que Edom joga? Vai jogar contra? Os irmãos não se lembram. Nunca viram? Não, os irmãos nunca viram Edom no telejornal? Não se lembram? Não sabem o nome da capital? Irmãos, Edom desapareceu do mapa. É apenas um povo do passado. É um povo histórico. Aquilo que nós sabemos de Edom, sabemos pela arqueologia. Temos que escavar o chão para descobrir alguma coisa sobre eles.
Mas os irmãos já ouviram falar de Israel? Sabem onde é que fica o consulado? É só atravessar a rua. Sabem qual é a bandeira? Já apareceu alguma vez num telejornal? Os maiores heróis para nós, são todos israelitas, irmãos. Abraão, Moisés, Davi, o nosso Salvador. Irmãos, esta é a diferença. E esta é a importância daquilo que Esaú faz neste dia. Não é desprezar os bens de Isaac. Ele despreza a bênção de Deus. Vamos guardar isto, porque isto é muito importante. A maior herança que nós temos é espiritual. A herança física, irmãos, nós às vezes ficamos tão preocupados com ela, mas ela dissipa-se. Dinheiro perde-se, casas estragam-se, ouro perde o seu valor. Mas a bênção maior que nós recebemos vem da parte do Senhor. E nós, como igreja, somos hoje depositários da promessa dada a Abraão. Porque em Jesus nós fomos salvos. E ao transmitir a esperança que temos em Cristo, nós estamos a continuar a fazer aquilo que a promessa disse: abençoar todas as famílias da terra. Que o Senhor possa nos ajudar a lembrar isto. O que é que vai acontecer com estes dois irmãos tão diferentes? Se os irmãos quiserem, para a semana continuamos a ver a história. Se quiserem, se Deus nos der vida e saúde, cá estaremos na quarta-feira para continuar.